semana eu estava ouvindo uma treinadora física também, que ela estava falando sobre circunferência abdominal. Por que eu vou tocar nesse assunto? Porque você sabe muito bem, volta e meia, antigamente o ovo não fazia bem, agora todo mundo tem que consumir ovos. Pressão 12/8 era normal, agora também não é tão normal assim e tal. Agora, a circunferência abdominal, por muito tempo, tem sido considerada aí para indicar riscos, né, não só de obesidade, mas também riscos coronarianos ou algo do tipo. E eu gostaria de perguntar para você, assim, olhando os seus alunos, você chega assim a comentar sobre isso, depois eu quero esticar um pouco mais essa conversa com algo que eu ouvi nessa entrevista. Mas vamos falar sobre circunferência abdominal, Leilani. Sim, ele é um parâmetro muito importante a gente avaliar a circunferência, porque ele já está nos dizendo o quanto aquele corpo está inflamado e é um risco iminente, sim, para doenças cardíacas. Então, quando eu vejo um aluno com a famosa barriga, que eles falam que ali é muito investimento. Não, aqui é muito investimento, é muita picanha, é muito chopp, não mexe na minha barriga. Eles fazem essas piadas, mas eu falo, mas aí também tem um risco cardíaco aumentado. Então, e realmente nós temos um parâmetro para o homem e para a mulher. Quando a gente passa a fita métrica nessa região abdominal, a gente já consegue mensurar quais são esses riscos aí. Então, as nutricionistas também fazem essa medição, é muito importante, mas visualmente a gente já sabe que o aluno precisa fazer todo um processo realmente de uma alimentação mais saudável, um processo de desinflamação, não só pensando no alimento, mas também olhando para a questão intestinal, porque não é só o exercício físico, ele precisa olhar para todo esse sistema, né? Então é um risco, sim, é uma bandeira vermelha. Então a circunferência abdominal é um dos parâmetros que a gente usa para começar a avaliar o indivíduo e saber se ele está inflamado ou não, se ele está com risco cardíaco ou não. Tá, muito bem. E agora que vem o segundo passo, porque essa treinadora ontem estava dando algumas sugestões para diminuição dessa barriga, né, vamos dizer assim. E eu escutei isso, Leilani, por volta de meio-dia ontem, né, depois de fazer minha atividade física, e eu sentei e fiquei observando. Realmente tem muita gente que está com uma barriguinha um pouco assim, digamos assim, exagerada, né? Agora, deve ser um negócio muito difícil, Leilani, porque você não vai percebendo, principalmente para aqueles que não se pesam com frequência, e você vai engordando sem perceber. Daqui a pouco você tirar principalmente esse excesso na barriga, quais são as suas orientações, no caso da pessoa tentar se comportar melhor? Alimentação e exercício? Sim, nós vamos ter que rever a quantidade de água que essa pessoa está ingerindo, se está batendo a cota diária de água, o quanto ela está se movimentando, porque aquela barriga ela é compacta, né, Roberto? Parece uma coisa que já está ali concretada no corpo, tão dura, uma massa dura. Mas ali, se ela fizer um bom detox no corpo, então a gente vai trabalhar com uma equipe multidisciplinar. A gente vai ter que fazer todos os exames, olhar quais são a rotina dessa pessoa, alimentar, o quanto ela está dormindo bem, porque provavelmente essa pessoa ela não dorme o suficiente. Então, também esse sobrepeso diz muito o quanto ela está secretando os hormônios adequadamente, se a noite de sono dela está sendo um sono reparador. Então, é importante a gente avaliar não só a alimentação, não só o exercício físico, fazer um exame específico para saber se ele tem intolerância a alguns alimentos, porque isso pode estar inflamando mais ainda. Mas o que é fundamental para começar? É caminhar todo dia, um exercício básico. Começar a bater a cota de água, que eu falo que é 20, para cada 20 quilos corporal, 1 litro de água. Precisa de água. Movimento, água e dormir. Começar a dormir com qualidade. Ter hora para dormir, ter hora para acordar. E observar se você não está com uma apneia, porque às vezes a pessoa não sabe nem se ela ronca. E às vezes ela está com a apneia do sono, isso não está ajudando ela a reparar todo o seu sistema, isso vai contribuir para ela ganhar um sobrepeso também. Então, tem que olhar muito mais do que para o exercício físico e o que ela come. Eu tenho que fazer
uma triagem com essa pessoa. E ela precisa colocar o corpo dela em movimento, porque ela vai estar secretando os hormônios, ela vai estar se sentindo melhor. E aquele corpo estando em movimento, você tem um metabolismo menos preguiçoso, funciona melhor o seu intestino, movimentos peristálticos, intestinais. Então, eu preciso olhar para tudo isso. Intestino é fundamental, alimentação, hidratação, exercício físico e sono reparador. É a base que a gente tem que começar a trabalhar. Assim, ela falou muito sobre a questão do tal déficit calórico, né? Que a gente deve se lembrar sempre disso. A gente deve ingerir sempre menos do que a gente gasta, é isso? Sim, com certeza. Tem que fazer uma balança ali, porque se eu estou consumindo e não tenho um gasto calórico, aquilo não tem esse déficit calórico. Então, se eu quero perder peso, eu tenho que gastar mais do que eu estou consumindo. Eu tenho que gastar. Essa balança não pode estar igual, porque eu tenho o objetivo de emagrecer. Então, eu tenho Uhum. que causar um déficit calórico. Mas também não é só mexer na alimentação. Não é só a alimentação que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar para essa absorção dos alimentos no meu intestino também. Porque se eu estou inflamado, isso daí também está me prejudicando de uma forma sistêmica. Então, não existe mais aquele tratamento isolado, sabe, Roberto? Por isso que eu falo muito, defendo muito essa medicina integrativa que a gente está olhando para o ser humano na sua totalidade, na sua complexidade. Então, eu preciso, não adianta só, você está com colesterol alto. Eu falei, mas eu tenho que avaliar como é que tá os meus hormônios. Eu preciso do colesterol para produzir hormônios. Eu não tenho que tomar um remédio, uma estatina para diminuir meu colesterol sem avaliar outras questões que são fundamentais. Eu não tenho que manter colesterol baixo. Eu preciso do colesterol para produzir mais hormônios. Tem várias funções vitais que são necessárias desse colesterol. Então não é mais olhar fragmentado. A gente precisa avaliar o todo para descobrir as disfunções mesmos. Mas falando de perder peso, é óbvio que nós vamos ter que melhorar os hábitos alimentares. Eu falo sempre que é menos iFood, menos abrir pacote e Exato. mais arrancar esse alimento da própria terra ali para poder comer alimentos mais saudáveis. Porque nós temos hábitos desregrados. Então, é a facilidade de ligar, pedir uma comida, uma pizza, um lanche, é olhar para tudo isso. O que, que eu estou fazendo repetidamente? Toda semana eu estou comendo pizza. Então, dá para comer uma vez por mês? Uhum. Eu tomo cerveja todos os dias. Vamos tomar uma cervejinha só no final de semana? Vamos começar a fazer pequenas mudanças dos seus hábitos alimentares e comportamentais? Eu estou dormindo tarde porque eu fico com o celular ou o computador na cama até bater o sono, ou eu deixo a televisão ligada até dormir. Vamos começar a mudar isso? Vamos diminuir essa estimulação e essa inibição da melatonina para que você possa induzir o seu sono de uma forma mais natural e o hormônio possa ser secretado sem você ficar com aquela luz azul na cara ali. Então, é muito importante a gente adotar uma higiene do sono, uma ingestão melhor de nutrientes mais saudáveis. Então, por isso que eu falo, né, Roberto, não dá mais para ser só uma treinadora física. Eu sou treinadora física e comportamental. A primeira coisa que eu preciso avaliar são os comportamentos, os hábitos dela. Porque se essa pessoa tem o tempo todo aquele cérebro viciado em alguns comportamentos que vão sabotar o treinamento corresponde a 20% do resultado. E os outros? A questão emocional também, por isso que eu também fui especializar na saúde mental, para identificar quais são os padrões comportamentais e o porquê que ela reage daquela forma, qual é a dor emocional que está relacionado dentro desse corpo que está inflamando, está se tornando reativo a todo instante, e uma das reatividades é comer o que vem pela frente. Hábitos compulsivos. Então, se eu não resolver a raiz do problema, Roberto, eu estou sempre remediando, que é o que a medicina tradicional está fazendo, remediando. E se eu quero a cura, se eu quero evitar um câncer, se eu quero ter longevidade, uma velhice mais saudável, não dá mais para a gente ter esse olhar restrito.
Eu preciso olhar para o todo, eu preciso cuidar do corpo e da mente. Na verdade, a gente precisa trabalhar com as quatro inteligências. Eu ensino isso nas minhas palestras, eu estou levando isso para dentro das empresas, para os atendimentos online, que é a inteligência emocional, física, mental, espiritual e energética. Eu tenho que olhar para as quatro bases que alicerçam nossa vida, né? Então, não tem como a gente falar só, eu vou para academia, tá? Mas como é que tá a sua gestão das suas emoções? Ah, eu tô cheio de problema, então eu tô o tempo todo, Roberto, no cortisol elevado, eu tô o tempo todo no estado de luta e fuga, com o eixo que a gente fala que é o H, o eixo do hipotálamo, hipófise, adrenal, o tempo todo hiperestimulado, como se eu tivesse na faixa de Gaza. Então, esse corpo o tempo todo achando que está explodindo e caindo um avião na sua cabeça, ele está o tempo todo também em sobrevivência. Ele não relaxa, ele não respira, ativa o tempo todo o sistema de alarme. Isso adoece o sistema imunológico. Então, é aprender a respirar, é aprender a aplicar o mindfulness. Então, todas essas dicas, todas essas informações. Ah, mas é tão. Não é um remédio, né, Roberto? Não tem como vender, né? Respiração na farmácia. Não tem como vender essas coisas que são simples, genuínas e simplesmente do seu sistema nervoso autônomo. Mas você precisa ter a consciência de respirar. Quer melhor calmante do que respirar? Só Claro. que a pessoa não quer respirar, ela quer um ansiolítico. E eu falo que o melhor ansiolítico do mundo é você praticar uma respiração consciente e exercício físico. Só que isso aí não se encontra como uma cápsula para você ingerir. Então a gente precisa mudar crenças mesmo, né? Esse padrão comportamental de acreditar que um remédio pode resolver o meu problema. E na verdade é a mudança das suas percepções, é você mudar as lentes para que você possa enxergar o novo, para que você tenha novas percepções diante dessa realidade que não é fixa. Então, você precisa mudar hábitos e comportamentos e rever tudo isso. E começar por você. Então, quero mudança? Quem pode fazer isso? Você. E, é claro, contar com profissionais capacitados para que possa estender a mão e falar: vem, que aqui é o caminho mais seguro.